Reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje transfigurado, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos presentes aqui na Igreja da Sede Angra e a todos os que nos acompanham através da rádio e da televisão, nós estamos a celebrar a Eucaristia da Páscoa, que é sempre a Eucaristia da Páscoa que celebramos neste segundo domingo da Quaresma, em que a Igreja nos coloca diante da Palavra de Deus, dizendo: "Este é o meu Filho muito amado, e escutai-o", e diante de uma cena momentânea da transfiguração que antecipa a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição que nos espera. Depois das cinzas, das tentações, do deserto, a Igreja hoje deixa-nos este sinal de conforto, de esperança ou de consolo, que é aquele que anuncia a sua paixão e que diz que também quem quiser segui-lo, que siga, toma a sua cruz, é aquele que se transfigura e que ressuscita, para que a gente não desanime pela cruz ou pela paixão de Jesus e pela nossa cruz ou pela nossa paixão. E pela cruz e pela paixão que tantos e tantas nesta hora estão a passar na nossa região, no nosso país, na Europa e por todo o mundo. Para celebrarmos mais dignamente estes santos mistérios, reconheçamos a presença do Senhor, a sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abrão e chamou. Abrão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abrão levantou um altar, colocou lenha sobre ele, depois de estender uma mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou do alto do céu, Abrão, Abrão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abrão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres no silvado. Ele foi buscá-lo, ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abrão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, porque obedeceste à minha voz, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Presença
vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Palavra do Senhor. No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, que bom, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti,
outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Num poema que quase se tornou o hino dos Açores, cantamos assim: As ilhas de bruma são onde as gaivotas vão beijar a terra. Se no olhar traga a dolência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas. É que trago a ternura das hortênsias. No coração a ardência das caldeiras. É que nas veias corre-me basalto negro. O mar imenso me enche a alma e tenho verde, tanto verde, a indicar-me a esperança. Esta canção poderia servir de comentário à leitura do episódio da Transfiguração do Senhor durante o caminho quaresmal. Com as imagens áridas das cinzas, do jejum, do deserto, das tentações, da paixão e da morte, a liturgia responde com a candura da Transfiguração, da beleza da visão de Deus e da comunhão com Ele, com um caráter reconfortante, contemplativo e de descanso. Poderíamos dizer desta celebração do domingo segundo da Transfiguração que este é um domingo ou um dia para fazermos a experiência da beleza do encontro com Deus, ou do encontro com Deus como acaba por ser sempre uma beleza. Por que razão, então, a Palavra de Deus coloca a cena da Transfiguração à nossa frente no segundo domingo da Quaresma? A resposta encontramos-la no prefácio da missa de hoje, que reza assim: Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, com o testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. É sobre um alto monte que Jesus é transfigurado, segundo o texto evangélico. No Evangelho, o monte tem um valor simbólico, que faz dele um lugar por excelência da revelação de Jesus e o lugar onde se manifesta que a sua pessoa é comunicação com Deus e também com os homens e com as mulheres. Com Deus é no monte que Jesus vence a tentação, pela obediência à Escritura. É no monte que o ressuscitado proclama a sua plena comunhão com aquele que lhe deu todo o poder no céu e na terra. Com os homens e mulheres, é no monte onde Jesus prega a palavra do Reino às multidões, que conhecemos como bem-aventuranças. É no monte onde Jesus realiza curas e dá pão em solidariedade com as gentes necessitadas. É no monte onde o ressuscitado afirma a sua comunhão com os discípulos todos os dias até ao fim do mundo, como a gente conhece com a cena da Ascensão. No monte da Transfiguração, os dois aspectos da comunhão vivida com Deus e com os homens e mulheres estão estreitamente ligados. A luminosidade do seu rosto diz da sua intimidade com o Pai, que é luz. E a visão gloriosa de Moisés e Elias por parte dos discípulos, assim como a escuta da palavra de Deus expressamente dirigida a eles, exprimem a inclusão dos discípulos na experiência da comunhão trinitária. Por isso, o monte seduz-nos e seduziu também Jesus no lugar de onde Ele se manifesta, de onde Ele reza, de onde Ele se transfigura, de onde Ele ensina, de onde Ele contempla o céu e contempla a terra. E hoje nós experimentamos um pouco esse bocadinho do céu. Por isso é normal que a gente goste muito das nossas montanhas
e, sobretudo, esta passagem do Evangelho faz-nos lembrar as montanhas, a maior montanha é a Ilha do Pico. Curiosamente, este texto que nós ouvimos hoje é também o texto que ouvimos no dia 6 de agosto, que é o dia do titular desta Igreja Catedral de São Salvador do Mundo. E é também o dia da festa do Senhor Bom Jesus. E recordo-me este ano ter lembrado ali este poema de um filósofo nosso, açoriano, precisamente do Pico, o professor José Enes, que sobre a montanha cantou assim, ou pelo menos escreveu, e depois alguém cantou por ele: montanha do meu segredo, montanha do meu destino, montanha da minha dor, montanha do meu chorar, montanha dos meus desejos, montanha da minha sorte, montanha que me viste nascer, gênio do meu viver, encomenda-me na morte, quando me vires morrer. É, pois, na luz de Cristo transfigurado, que descobrimos como a nossa vida é lenta subida para a luz. A nossa transfiguração começa no dinamismo do amor vivido que humaniza o nosso eu biológico, carnal, que nos faz passar, isto é, viver a Páscoa, do eu possessivo, egoísta, para o dom de si. A ressurreição é uma vitória cotidiana do amor sobre as forças de morte. A nossa transfiguração é uma realidade pessoal e espiritual que já começou. O além, a vida eterna, o céu, não estão nas nuvens, é uma realidade no nosso ser. O nosso destino joga-se no acolhimento cotidiano deste espírito de amor. Que a transfiguração deve ser vista à luz da ressurreição, fica bem patente no dizer das igrejas orientais que fizeram desta cena evangélica uma festa chamada de Páscoa de Verão. Mas está também clara na ordem de Jesus ao descer do monte que aponta para a ressurreição. A ninguém digais esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A ressurreição é a transfiguração tornada permanente, eterna. Todos batizados estamos destinados à mesma transfiguração. Daí a importância da escuta. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da contemplação e do silêncio que são tão procurados por todas as gerações, inclusivamente pelas gerações mais novas. Trata-se, para falar desta transformação espiritual, São Paulo utiliza a palavra grega metamorfose, empregue pelos evangelistas para descreverem a transfiguração de Cristo sobre o monte. E diz assim: e nós todos, os que com o rosto descoberto refletimos a glória do Senhor, somos progressivamente transfigurados, isto é, metamorfoseados, na sua própria imagem, de glória em glória, pelo Senhor que é Espírito. O nosso futuro é virmos a ser transfigurados. Jesus transfigurado não se tornou um puro espírito, um fantasma ou uma alma isolada do seu corpo. Foi transfigurado, isto é, foi metamorfoseado e não desencarnado. O fato do rosto e da veste resplandecerem da luz divina significam que esta transfiguração diz respeito ao homem todo, corpo e alma. Há uma encarnação, mas não há depois uma desencarnação. Há sim uma transfiguração. Trata-se de uma verdadeira transformação da pessoa toda em Cristo, inclusivamente do seu corpo, por conseguinte da matéria que se torna luminosa. Na tradição cristã ortodoxa, os ícones de Cristo não representam almas, nem espíritos, nem puros espíritos, mas antes rostos e corpos luminosos, transfigurados, interiorizados pelas energias transformantes do Espírito. De fato, para quem acredita, diz a oração da Igreja quando rezamos pelos mortos, quem acredita em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E por isso acontece em cada dia, pela graça de Deus, no nosso batismo e até na hora da nossa morte ou na nossa Páscoa. Os padres da Igreja chamam este caminho espiritual filocália, que quer dizer amor da beleza, que é uma radiação da bondade divina. É acolhendo dia a dia o espírito que o homem humaniza progressivamente o seu próprio corpo,
o mundo material e prepara assim a sua transfiguração final em Cristo. Tal como as nossas fotografias, ao longo da vida, de crianças a velhos, revelam sempre a mesma pessoa em estados diferentes, tal como as crianças gostam tanto de ver a borboleta e o bicho da seda, são os mesmos passando por distintas etapas, assim é uma pessoa transfigurada. Na nossa condição atual, feridos pelo mal, não podemos passar das trevas para a luz, da desfiguração para a transfiguração, sem ser pelo itinerário pascal no qual Jesus nos precede. Depois de anunciar a sua paixão, depois de dizer quem quiser ser o meu discípulo toma a sua cruz, deixa-nos este sinal da transfiguração para que a gente não desanime nem se entristeça. Com esta imagem do Senhor Jesus, neste relato do Evangelho, aprendemos a não separar a teologia da cruz da teologia da glória. Somos obrigados a despir-se deste corpo físico, a deixar esta morada terrestre provisória para virmos a ter uma habitação eterna. A nossa transfiguração / ressurreição não será o simples prolongamento da vida terrena, como se tratasse de uma reencarnação. Dependerá do ato criador gratuito de um dom de Deus. Trata-se da aventura da santidade, como caminho de verdadeira humanização. Pedimos no início da missa ao Senhor que nos ajudasse a purificar o nosso olhar espiritual de tal maneira que um dia a gente possa contemplar a sua glória. Não há crescimento sem transformação, nem transformação sem morte. Para que a gente não desfaleça nem desanime diante da paixão do Senhor Jesus, contemplamos hoje o Senhor transfigurado, sacramento e sinal do que já se passa e passará conosco. Tal como também tomamos pão e vinho, como Jesus fez e nos mandou fazer, e sabemos que pela força do seu Espírito este pão e este vinho se transformam e se convertem em corpo e sangue do Senhor. Pois se é bom, como Pedro, João e Tiago, dizer como é bom estarmos aqui, e estavam no provisório, então será muito melhor e mais bela a vida eterna com Deus e nele, que nós já experimentamos agora e que um dia acreditamos que há de acontecer. Surpreendeu-me um testemunho que um antigo pároco da Sé, que faleceu agora, meu antecessor, que faleceu há poucos dias, vítima de complicações do coronavírus, que o padre Jorge Reis, antes de entrar em coma, mandou-nos esta mensagem que prova esta fé que acabamos de explicar. Provavelmente estou nos últimos momentos da minha vida neste mundo. Bendita a corona que nos lembra a inutilidade supérflua e malfazeja da coroa de espinhos. Abraço-te, dizendo que assim, se Deus for servido, em breve estarei com todos os santos que nos precederam. Conheceste os meus altos e baixos. Esta quarentena gostaria de ter escrito a tanta gente. A todos, até sempre. A ti, abraço-te no céu. Lá rezarei por todos, juntamente com José e Maria, como será maravilhoso. É um testemunho destes dias, num antigo pároco desta paróquia, que, ao perceber-se da sua morte, nos deixa o testemunho da sua fé. E termino com as palavras do Papa Bento XVI, quando nos visitou em Portugal, no Centro Cultural de Belém, escrevia assim: caros amigos, a Igreja sente como sua missão prioritária na cultura atual manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus. Levar as pessoas a olharem para além das coisas penúltimas e porem-se à procura das últimas. Convido-vos a aprofundar o conhecimento de Deus, tal como Ele se revelou em Jesus Cristo, para a nossa total realização. Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai as vossas vidas lugares de beleza. Interceda por nós, Santa Maria de Belém, venerada há séculos pelos navegadores do oceano e hoje pelos navegantes do bem, da verdade e da beleza. Que assim seja.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe, pela mediação de Jesus Cristo, a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente, dizendo: Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos. Salvai-nos, Senhor, o vosso povo. Senhor Pai Santo, que colocaste no mundo como fermento a força do Evangelho, concede à tua Igreja de Angra nos Açores, convocada em teu nome para a caminhada sinodal, a graça de progredir no amor e da unidade, de se renovar na diversidade das suas comunidades, movimentos e instituições, de modo que seja sempre instrumento da presença de Jesus Cristo no mundo, que pela ação do Espírito Santo perdure até ao fim, na nossa comunidade diocesana, a integridade da fé, a santidade de vida e a caridade fraterna. Que nos guie neste caminho o Beato João Batista Machado, nosso padroeiro, e nos acompanhe sempre o amor maternal da Virgem Maria, Mãe e Rainha dos Açores. Nós te pedimos por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, sobretudo os que pertenceram a esta paróquia e a esta diocese,
e que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra de salvação.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queria recordar que, não sendo tempo de pandemia, hoje estaríamos aqui na cidade de Angra e certamente noutras cidades da nossa região e noutras vilas, a procissão de Nosso Senhor dos Passos. Na impossibilidade de o fazermos, estão abertos aqui em Angra os passos de onde habitualmente a Igreja para, que agora restam apenas dois, um na esquina de Rua de Palácio com a Rua da Sé e outro na esquina de Rua da Sé com a Carreira dos Cavalos, que é possível durante o dia nós passarmos por ali, fazermos a nossa oração e contemplarmos os passos da paixão de Jesus, dado que não é possível fazermos a procissão em conjunto. Amanhã reúne o movimento da Mensagem da Sé, no Centro Paroquial, pelas 16h30. Na terça-feira, a preparação para o sacramento do batismo do Salão do Seminário, pelas 20 horas. Na quarta-feira, a catequese de adultos no Salão de Santa Luzia, pelas 20 horas. Na quinta-feira, o Conselho de Assuntos Económicos da Sé, no cartório da paróquia, pelas 5 horas. E na sexta-feira retomaremos a visita aos doentes ao domicílio, quer pelo parque, quer depois, nas outras sextas-feiras, pelos ministros ordinários da Comunhão. Começaremos pela Zona A, isto é, pela zona de Rua da Boa Nova, Rua Recreio dos Artistas, a partir das 2 horas de sexta-feira. No sábado, apesar de ser o primeiro sábado do mês, não faremos a exposição do Santíssimo Sacramento com a adoração, porque temos o Laus Prene durante o mês de março. Faremos sim a Via Sacra, como estamos a fazer nestes sábados da Quaresma, às 5h30, aqui na Sé, no próximo sábado. Próximo domingo é Dia Nacional da Cáritas. Vamos marcar este dia também pela nossa sensibilidade, pela nossa oração, pela nossa partilha. Tendo aqui presente, certamente as pessoas que são mais responsáveis pela Cáritas, quer a nível de ilha, quer a nível diocesano, e todos os que colaboram com a ação social e caritativa da Igreja, quer como agentes, sobretudo por aquilo que a gente se dá, quer também dando alguma coisa ou partilhando para os outros. Como não é possível fazer peditórios pela rua, as nossas coletas destinam-se a esse fim, também parte da nossa renúncia quaresmal, e é possível fazer o peditório online, através dos dados que estão fixados ali no placar de entrada, ou então na página web de Cáritas diocesana, para quem quiser fazer ali o seu donativo, que o poderá fazer por esses meios. Vamos então pedir a bênção de Deus e terminar esta celebração do segundo domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma a autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora a todos nós que estivemos aqui na ceia, quando nos acompanharam através do rádio e da televisão, podemos dizer que vivemos um verdadeiro encontro de beleza com Deus. E por isso, mais ricos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.